Lucas 18, a partir do versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, na semana passada, eu compartilhei uma palavra ao coração de vocês, falando sobre fé. E eu falei que como a gente tem precisado trabalhar bastante sobre esse tema, porque se tem um tempo que a gente está precisando, né? Sempre, mas um tempo que a gente está precisando fé, realmente aplicar fé, para desfrutarmos e chamarmos à existência aquilo que não existe, como se já existisse, como diz a palavra de Deus. Nós ministramos aí na semana passada um tema sobre vivendo pela fé. E a gente viu que esse viver pela fé é a gente continuar com a mesma confiança que nós tivemos no princípio, não abrir mão daquela confiança que nós tivemos no princípio. Amém, queridos? Mas perseverar, crendo que seremos ricamente recompensados pelo Senhor. E no texto de hoje também, nós vamos continuar falando um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre fé. Amém? Mas antes eu quero orar com você antes. Deixa eu pedir para você fechar os seus olhos mais um instante. Feche os seus olhos. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por estarmos aqui, essa oportunidade e liberdade que nós temos de poder estar aqui adorando ao Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, me usa como boca do Senhor nesse momento, para encorajar meus irmãos, para provocar a fé deles. Senhor, para que verdadeiramente eles possam aplicar fé em suas vidas e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, e não só desfrutar, e sermos instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, Pai. Poderosos, Pai, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, usa a minha vida, toma o coração dos meus irmãos, prepara eles agora, Pai, que eles possam estar preparados como uma boa terra, para receber a semente da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Lucas 18, a partir do verso 1, vamos ler? Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Diga assim comigo: para que ela não venha mais me importunar. Amém. E o Senhor continuou. O Senhor Jesus então usou essa analogia, e aqui no verso 6 ele continua: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém, queridos? Com base nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, com o tema importunando a Deus. Importunando a Deus. Você vai virar para o seu irmão do lado aí e perguntar isso para ele.
Pergunta se ele é uma pessoa que importuna a Deus. Pergunta para ele, você importuna a Deus? Você importuna a Deus? Você que está em casa, você é uma pessoa que importuna a Deus? Eu sei que essa palavra ela tem uma conotação, queridos, quando a gente fala assim, né? Nossa, importunar a Deus, que é isso, pastor? Quem sou eu? Vou importunar a Deus, né? Ela tem uma conotação, às vezes a gente pode ter uma conotação ruim, mas importunar, queridos, quando a gente fala de importunar, é pedir, é como diz o próprio texto, pedir insistentemente. É pedir insistentemente. Bom, aqui a primeira coisa, queridos, que eu quero trazer ao seu coração. As parábolas de Jesus, elas eram histórias com elementos comuns da cultura, né? E também daquele tempo que Jesus vivia. E qual que era o objetivo das parábolas? Ensinar coisas ou verdades sobre o reino de Deus. Assim, nessa parábola aqui, a gente pode observar alguns ensinamentos que Jesus quis transmitir aos seus discípulos. Porque as parábolas, elas tinham esse propósito, pegando ali elementos da cultura, do tempo, da sua época, para trazer verdades espirituais ao coração dos seus discípulos. E quais são as verdades que Jesus quis trazer naquele tempo, mas que serve para nós ainda hoje, através dessa parábola? Quais foram, queridos? Aqui primeiro a gente vê, o texto ele é bem claro, sobre o objetivo principal. Ele diz aqui, ó, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para o quê? Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então aqui já fica, o objetivo central da parábola já fica explícito. Por que é que Jesus contou essa parábola para os seus discípulos? Para mostrar para eles que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então aqui já fica claro o objetivo da parábola, pelo menos o objetivo central. Mas quando a gente se aprofunda um pouquinho mais no texto, nós temos algumas riquezas de detalhes aqui, que aí eu quero trazer para vocês mais alguns ensinamentos, além desse objetivo central aqui, que eu compartilhei com vocês. Amém? A primeira verdade que eu quero trazer ao seu coração, é que a vontade de Deus, queridos, é que nós sejamos filhos que importunem a Ele. Como assim, pastor? Fica claro. A vontade do nosso Pai é que nós sejamos filhos que importunem a Ele. Ele usa a parábola para contar para os seus discípulos. Eles falam, ó, meus discípulos, olha só a atitude dessa viúva. Olha o que ela fez. Olha como que ela fez. Ela se dirigia continuamente, suplicando, insistentemente. E ele está falando, façam assim também. Quanto mais o meu Pai que está nos céus vai ficar fazendo com que os seus escolhidos venham ficar esperando por aquilo que é justo, ou fazer justiça àqueles que estão clamando a Ele noite e dia. Mas Ele usa esse exemplo para mostrar para eles, para mostrar para mim e para você, que é a vontade dEle, que a gente seja pessoas que importunem, que peça insistentemente. Por que eu estou batendo nessa tecla, queridos? Porque às vezes tem pessoas, preste atenção em algo que eu vou dizer para vocês, às vezes enganadas, falam, ai pastor, eu não tenho nem coragem de pedir para Deus, Deus já é tão bom, eu só agradeço, eu vou pedir, não tenho nem coragem, eu não sou merecedor de pedir nada para Deus. Cuidado com o engano e uma mentira do diabo no seu coração. Cuidado com isso. Porque nós não fazemos pedidos para Deus porque nós somos bons, e não fazemos pedidos para Deus porque nós somos merecedores e somos bonzinhos. Nós fazemos pedidos para Deus, queridos, porque nós cremos na sua palavra, nós fazemos pedidos para Deus por causa daquilo que está escrito, e nós fazemos pedidos para Deus porque nós cremos na graça dEle.
É por isso que nós insistimos e pedimos a Deus. E o próprio Deus nos ensina para que nós sejamos assim. Amém, queridos? Eu quero usar até um termo aqui, mas a vontade de Deus é que nós sejamos aquele filho pedão, que pede. E antes de você concluir algumas coisas, aguarda até o final da mensagem. Mas que peça. É vontade do Pai que a gente peça. Nesse texto fica bem claro. Eu quero só citar uns outros textos. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 8. O que diz o texto lá? Jesus diz: peçam e lhes será dado. Batam e a porta lhes será aberta. Busquem e vocês encontrarão. O que é que Jesus está ensinando? O que é que Ele está dizendo para mim e para você? Peçam, busquem, batam, pois todo que pede recebe, todo que bate a porta é aberta, todo que busca encontra. Ele está nos ensinando, continue, persevere, importune, peça, busque, bata. Tiago capítulo 4, verso 2, é aquele texto onde também o apóstolo Tiago diz que havia muitas, eu me esqueci agora, deixa eu abrir lá, Tiago capítulo 4, verso 2, se puder, abre lá comigo esse texto, ou se der para projetar aí, Tiago 4, o verso 2, olha o que diz aí: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Ele não está dizendo que é errado pedir coisas a Deus. E aqui vai entrar no segundo tópico da mensagem. O errado é quando nós pedimos com motivações incorretas. Mas aqui ele deixa bem claro, vocês não têm porque não pedem, não batem, não buscam. Amém, queridos? Então a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração é essa: a vontade de Deus é que nós sejamos essas pessoas como essa viúva, que importuna, que pede insistentemente, me faz justiça, me faz justiça, me faz justiça, me faz justiça, e ainda o texto deixa claro, quanto mais o Pai vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele noite e dia. O texto é claro, clamam a Ele quando? Noite e dia, noite e dia, noite e dia, noite e dia, está pedindo, está buscando, está clamando, me faz justiça. Quanto mais o Pai vai fazer justiça a esses. Então essa é a vontade de Deus, queridos, né? Que a gente possa se fazer valer de um ditado popular, aquele ditado que fala, quem não chora não mama, quem não pede, quem não busca. E o nosso Pai é aquele que tem para nos dar, é aquele que pode nos dar, tanto aquilo que você necessita, e não é só necessidades não, eu não estou pregando aqui um evangelho de prosperidade, entre aspas, aquela prosperidade que as pessoas só vão atrás de Deus para pedir e querer bens materiais, não é isso que eu estou ensinando a vocês, mas a gente não pode ir para um outro lado, né? Cair num erro, se enganar, de falar, eu não vou pedir nada para Deus, eu não tenho nem coragem de pedir nada para Deus. Não caia nesse engano, nessa mentira. Se tem alguém que pode nos dar, se tem alguém que pode nos dar a provisão, se tem alguém que pode realizar ações e projetos, se tem alguém que pode mudar essa situação, é o nosso Pai. Então eu quero que você saia daqui nessa noite com esse entendimento, peça, bata, busque, até receber. E não somente pedir, queridos, mas que nós venhamos insistir em nossos pedidos, até receber o que a gente tem pedido. Como eu disse, a gente precisa tomar cuidado com as mentiras do diabo na nossa mente, com o engano no nosso coração, dizendo que a gente não é digno, que a gente não merece, e como eu disse, a gente não merece não, e às vezes, queridos,
essas mentiras, esses sofismas. Sofismas são mentiras que parecem verdades, maquiadas. Às vezes esses sofismas parecem até algo muito espiritual. Parece até que a pessoa é muito humilde. Ai, eu nem peço nada a Deus. Ai, eu só agradeço. Parece até que a pessoa é humilde e muito espiritual. Mas a gente vai ver por que a gente tem que estar pedindo sim. Nós não fazemos pedidos a Deus por sermos bons ou merecedores, mas por causa da sua graça, como eu disse. Em segundo lugar, queridos, vamos voltar lá no texto, Lucas capítulo 18. Lucas 18. Segunda verdade que eu quero compartilhar com o seu coração. A primeira é, peça, importune. Em segundo, peça com a motivação correta. Olha o verso 6 e o verso 8. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, o que é que Deus vai fazer? O que é que Ele vai fazer, diz o texto aqui? Justiça. Então, em segundo lugar, o que você está pedindo é justo? É algo justo? É algo bom? O que você está pedindo é assim, querido? Porque se for algo justo, se for algo bom, que não vai beneficiar só você, continue a pedir. Porque aquilo que é justo, nosso Deus é um Deus justo. E nós vimos isso semana passada, eu vou só repetir algumas coisas. Mas nós vimos semana passada, até um texto lá de 1 João capítulo 5, que esta é a confiança que eu tenho quando eu me aproximo de Deus. Se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, é justo, está de acordo com a palavra de Deus, Ele me ouve, e se eu sei que Ele me ouve, eu sei que eu vou receber dEle aquilo que eu tenho pedido. Esta é a confiança, é a certeza. Lembrando sobre fé, fé é o quê? É a certeza. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que eu vou receber aquilo que eu tenho esperando. Por quê? Porque o que eu estou pedindo é justo, o que eu estou pedindo está de acordo com a palavra, o que eu estou pedindo não está com motivações incorretas, o que eu estou pedindo é lícito e é bom. Por isso eu continuo fazendo como essa viúva, noite e dia, continuamente pedindo ao meu Pai. Por quê? Porque eu creio que se eu fizer assim, porque o meu próprio pai me ensinou, filho, faz assim, peça, olha para o exemplo dessa viúva, faz a mesma coisa. Precisamos entender isso, queridos. Agora naquele texto de Tiago que a gente viu, não precisa abrir não, Tiago 4:3. Tiago 4:3 diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Então aqui ele fala algo, por que é que alguns não recebem? Ele não, novamente, querido, ele não está falando que é errado pedir, Otair. O que está censurando a palavra é que quando vocês estão pedindo, um pouquinho antes eles falam, vocês não têm porque não estão pedindo. Mas aqui ele está falando, agora vocês estão pedindo, mas estão pedindo e não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres e deleites. Ou seja, motivações egoístas. Com isso não está falando também que você não pode pedir coisas, que é sonhos, que é desejos, não está dizendo isso. Mas está falando de ficar pedindo só de maneira egoísta. Os pedidos redundam só para o seu benefício de maneira egoísta. É isso que está censurando.
Amém, queridos? A gente entende por esses textos que não recebemos os pedidos que a gente faz a Deus quando a gente pede de maneira errada, como eu disse, de maneira egoísta. Porém, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se o nosso prazer, se o nosso maior prazer, e aqui novamente eu cito um texto da semana passada, se o nosso maior prazer está em Deus, quando o seu maior prazer está em Deus, pastor Paulo, quando o seu maior prazer é a palavra dEle, é a glória dEle, tudo que você faz é para a glória dEle, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando o seu maior prazer, o maior prazer do seu coração é esse, com certeza, tudo aquilo que você está pedindo para Deus, vai redundar em bênçãos em outras vidas, não vai abençoar só você. Às vezes o carro que você está pedindo, a casa que você está precisando, a saúde, pelo casamento, pelo filho, ou seja, qualquer pedido que você está fazendo, se o seu coração de verdade tem o Jesus como prioridade, o seu maior prazer é Ele, os seus pedidos não vão só abençoar as suas vidas, o salário seu, o trabalho seu, o seu carro, como eu disse, a sua casa, tudo aquilo que você pedir para Deus, de alguma forma, vai alcançar, vai abençoar, vai beneficiar outras pessoas também. E vai redundar em glórias a Deus. Amém, queridos? Nesta parábola, a gente vê que aquele juiz injusto, ele tinha autoridade para fazer justiça àquela viúva, apesar de ser um juiz, não temia a Deus, não temia aos homens, mas ele tinha autoridade, ele fez justiça. Jesus usa essa analogia para nos ensinar que quanto mais Deus, que é um justo juiz, ele não está fazendo uma analogia aqui dizendo que Deus também é como aquele juiz, não, aquele era um juiz injusto. Mas quanto mais Deus, que é um justo juiz, e tem toda a autoridade para fazer aquilo que pedimos, vai atender os nossos pedidos que forem justos, que forem de acordo com a sua vontade. Ele não vai continuar fazendo esperar os seus filhos, aqui diz o texto, os seus escolhidos. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Vai continuar fazendo eles esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, o que é que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos, e para a gente aqui? Queridos, quanto mais Deus vai fazer. E aqui novamente é o que eu estou falando, o que eu falei desde a semana passada, eu quero aqui estimular a sua fé, provocar a sua fé, para que você, os seus pedidos, os sonhos, os projetos que você tem pedido diante de Deus, você analise a luz da palavra, e se está de acordo, se é justo, se é bom, se não é só motivação egoísta, que você peça, busque, bata e creia. Creia que já o recebeu. Marcos capítulo 11, nós lemos também na semana passada, repetindo os textos. Portanto, tudo aquilo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será feito. Tem aquele texto também que diz, vocês que são maus, nós que somos maus, queridos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, dará coisas boas aos seus filhos, aqueles que o pedem. Se nós que somos maus, a gente tem prazer, a gente tem alegria, você que é pai aqui, você que é mãe, como que a gente tem prazer de abençoar a vida dos nossos filhos, de dar coisas boas para eles, tem ou não tem? E a gente procura sim, dar no tempo certo, da maneira certa, porque a gente não quer mimar e estragar eles, mas a gente tem prazer de dar coisas boas, tem ou não tem? E não é só necessidade, você dá só necessidade para o seu filho também? A gente às vezes dá coisas que são agrados, coisas que não são necessidades, que às vezes são desejos, não é necessidade. O nosso Deus também, queridos,
Ele é um Deus que supre as necessidades, mas não é só. Ele é um Deus também, queridos, que realiza sonhos e projetos e que realiza sonhos do nosso coração. Amém, amados? Mas a parábola termina dizendo: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? E aqui eu termino com esse último tópico da mensagem. Olha aqui para o pastor. A questão não é se Deus vai fazer. Fica claro aqui. Ele conta toda a parábola e termina dizendo: contudo, porém, todavia, entretanto, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra. Aí ele termina falando sobre fé. Ou seja, ele vai achar pessoas que... Lembra quando a gente começou o texto aqui? Jesus contou essa parábola para ensinar aos seus discípulos que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele termina dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra. O que é que ele está dizendo? Contudo, Jesus vai encontrar pessoas que continuam buscando, continuam orando continuamente, sem desistir, até receber. Quando o Filho do Homem vier, ele vai achar pessoas assim? Ele vai achar, ele vai olhar para a sua igreja, ele vai achar uma igreja que continua assim? Que nós vimos também na semana passada. Não abram mão da confiança que vocês tiveram no princípio. Continuem crendo, continuem buscando, continuem insistindo, continuem perseverando até receber. Mas, novamente, como é que ele termina? A questão não é se Deus vai fazer. A questão é, nós vamos ter fé e perseverança para ficar firmes até receber? Porque não é se Deus vai fazer. Não depende tudo dele, querido. Não depende tudo de Deus. Nós cooperamos com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E muitas vezes nós podemos deixar de receber de Deus, os milagres de Deus, as provisões de Deus, sonhos de Deus, não é porque Ele não quer nos dar, é porque nós não nos posicionamos como Ele quer, é porque nós não nos posicionamos assim como Ele quer, e às vezes nós usamos até uma frase: ai, é porque eu acho que não era vontade de Deus. Se fosse vontade de Deus, teria acontecido. Tem vezes que não. Eu acredito que muitas vezes nós deixamos de entrar no melhor, de receber o melhor, porque nós não nos posicionamos como Ele quer, nós não nos posicionamos como a viúva, e por isso deixamos de viver sonhos, projetos e coisas que Deus tem preparado para nós, e para fazer através de nós. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Vai achar pessoas que continuam orando e perseverando, sem desistir, acreditando que vai receber o que tem pedido para ele? Ele vai achar pessoas assim? Ele pode olhar para essa igreja, queridos, ele pode olhar para as nossas vidas, e apesar da situação que nós estamos vivendo hoje, ele pode olhar para as nossas vidas e ver pessoas que olham além? Ou nós estamos olhando só para a pandemia? Nós estamos olhando só para as desgraças, nós estamos olhando só para as notícias ruins, porque se nós formos olhar para as notícias ruins, queridos, daqui a pouco o país vai quebrar, daqui a pouco vai morrer muito mais gente, o país vai quebrar, daqui a pouco a igreja vai fechar, não vai poder mais estar congregando. Se a gente for olhar para o curso do que está seguindo, o que a gente vai colocar no coração e na mente é isso. É isso, daqui a pouco vai vir perseguição sobre a igreja, não vamos poder se reunir, vai se instalar um caos econômico, muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas ainda vão morrer. Se a gente for ficar olhando para isso, queridos, com isso, novamente, eu não estou dizendo sobre ignorar a circunstância, de ser um negacionista, como as pessoas estão gostando de usar isso, né? Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo daquele texto que diz lá em Romanos capítulo 4, como fala de a vida de Abraão,
que Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Ele não ignorou, ele olhou para o seu corpo, que ele já era velho, o ventre de Sara já estava amortecido. Humanamente ele olhou, ele falou, realmente, tudo mostra que não tem mais nada, que o que Deus prometeu não vai acontecer. Só que mesmo assim, diz a palavra, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, mas ele foi fortalecido dando glória a Deus. E essa palavra que eu estou trazendo para vocês hoje, queridos, é para que a gente olhe, não só no pessoal, não só na família, não só família na fé, mas de maneira geral no que está acontecendo. Eu quero convidar vocês a olhar além, a sermos como águias, a subirmos acima da tempestade, acima dos problemas, acima das adversidades. Não é ignorar, mas olhar e acreditar que o nosso Deus é um Deus que pode mudar as circunstâncias, é um Deus que pode fazer milagres, é um Deus que pode mudar essa situação num instante. Não sei como, não me pergunte, mas como que vai mudar, pastor? Como que as coisas vão mudar? Aí não tem, olhando, eu não sei. O que eu sei é em quem eu tenho crido, é em quem, e eu sei que Ele pode. E quando eu olho para essa palavra, inúmeras histórias que foram registradas aqui, de situações impossíveis que aconteceram, e esse mesmo Deus, Ele continua operando hoje, Ele não mudou, as situações mudaram, os tempos mudaram, os problemas às vezes mudaram, mas o nosso Deus não mudou. Ele continua fazendo, Ele continua sendo um Deus de milagres, Ele continua respondendo a sua fé, Ele continua respondendo a todos eles que clamam a Ele noite e dia, sem duvidar no seu coração. Ele pode fazer. Eu não sei o que você está vivendo na sua casa, querido, na sua família, no seu emprego, seja como for, ou como igreja, ou de forma geral, mas eu sei de uma coisa, o nosso Deus, Ele muda, Ele pode mudar o que for preciso, e nos surpreender, amém, queridos? Sendo assim, a questão é, ele fala aqui, termina o texto falando, Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus? Quem aqui é um escolhido de Deus? Fala um amém para mim. Você que está em casa, você é um escolhido de Deus? Porque está falando que Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos. Se você é um escolhido, queridos, glória a Deus. Então é para você essa palavra. Mas em seguida, Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos. Mas quais? Aqueles que clamam a Ele noite e dia, aquele que importuna, aquele que bate, aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate, aquele que pede, aquele que busca, Pai, eu preciso do Senhor, me faz justiça, eu preciso da Tua provisão, eu preciso disso, Senhor, me faz, eu acredito no Senhor, assim diz a Tua palavra, é para esses, os seus escolhidos, e que não duvidam no seu coração, mas creem na palavra do seu Deus, e não ficam olhando para as circunstâncias. Amém, querido? Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos encerrar. Enquanto o Ministério de Louvor, pedir para o Ministério de Louvor vir aqui, eu quero encerrar com uma canção, adorando ao Senhor. Amados, como eu costumo dizer continuamente aqui, o ministério está vindo, mas não se distraia não, eu quero que você olhe para o pastor aqui e preste muita atenção. Eu trouxe mais essa palavra ao seu coração, não é para te trazer informação, não é para você ter mais uma informação aí no seu coração. Eu quero que você saia daqui estimulado a pedir, a buscar, a bater, a avaliar os seus pedidos diante de Deus, se estão alinhados com a palavra, e se estão, você não desistir. Até quando, pastor? Até você receber.
Porque quando você receber, não é só você que vai ser abençoado. Através das bênçãos na sua vida, sua família vai ser abençoada. Seus irmãos vão ser abençoados. Sua cidade vai ser abençoada. Seu país vai ser abençoado. Porque quando você tem saúde, Estela, e você está firme no Senhor, as pessoas olham para a sua vida, e isso vai correr sua cidade, vai correr o país. Tem uma menina lá na cidade de Marília, ela é uma bênção, ela ora e ela obtém de Deus. Outras pessoas vão ver o seu testemunho. Então não é só você que é abençoado. Quando você recebeu aquele pedido material, Otaí, eu queria montar o meu negócio. Quando você montou, você está sendo abençoado, mas você vai testemunhar. E aquele testemunho vai rodar a cidade, vai rodar o país. Então não é só o seu negócio, não é só a bênção para a sua vida. Vocês estão entendendo, queridos? As bênçãos das nossas vidas, como diz o salmista em Salmo, acho que 67, eu não me lembro agora, ele fala: Senhor, me abençoa, para que seja conhecido o teu nome e a tua salvação. As bênçãos das nossas vidas, queridos, é para a glória de Deus também, é para a glória de Deus. Então saia daqui, seja um filho sim, que pede, que busca, que persiste, que olha além das circunstâncias, que pede com as motivações corretas, e que não desiste, que persevera. Que você lembre dessa história dessa viúva, que isso fique gravado no seu coração, e você importune a Deus, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu agradeço ao Senhor por essa palavra, e quero pedir ao Senhor, que o Senhor continue a ministrar nos nossos corações, que o Senhor nos ajude, a cada dia nos ensine, a aplicar a fé, para vivermos a vida plena e abundante que o Senhor tem para nós, e para sermos instrumentos de bênçãos, na vida de milhares de pessoas. Pai, faz dessa igreja, especial eu oro agora, por essa igreja, Paz Church de Marília, os meus irmãos que estão vendo agora pelas redes sociais, faz dessa igreja, um luzeiro, faz dessa igreja, Pai, uma igreja que vai ser canal de bênção na vida de milhares, em nome de Jesus, que glorifique o teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós vamos adorar o Senhor. Deixa eu só dar uma ilustração, que eu me esqueci, mas eu acho ela tão importante, quando se fala sobre fé. A fé, ela precisa ser exercitada, aplicada, porque senão ela não vai mudar nada. É como se fosse um medicamento que você tem, injetável, que você precisa tomar aquele medicamento para você ter saúde, para você se curar. E você tem o medicamento, você está com ele nas suas mãos, aquele medicamento que pode te curar, está nas suas mãos. Todos nós que recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, você tem a fé sobrenatural dentro de você, está aí, ela já está aí, Solange, ela está aí, Deca, dentro de você. Todos nós que verdadeiramente aceitamos Cristo, já temos esse antídoto, já temos essa fé sobrenatural, que traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Só que não basta ter, não basta ter a fé, você precisa pegar ela e aplicar. Porque se você tiver, mas você não aplicar a fé, não vai mudar nada, Michele. Então nós precisamos aplicar essa fé. Aplica a fé, querido, e vão surgir situações na sua vida, situações difíceis, que não é porque Deus não te ama, não é porque Deus quer te ver sofrer, mas vão surgir situações
que vão ser propícias para você aplicar a sua fé e se tornar um gigante cada vez mais, e crescer, e crescer, e crescer, e ser uma pessoa cheia de fé, que vai andar e viver o sobrenatural de Deus, e você vai inspirar outras pessoas, e eu declaro isso, você vai inspirar outras pessoas na fé, amém, queridos? Guardem isso, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos assim, deixa eu despedir vocês, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Deixa eu dizer para vocês antes de dar a bênção, queridos, receba de Deus, recebe a sua cura, recebe a cura que você tem pedido para Deus, recebe a provisão, recebe aquela milagre no seu casamento, na sua família. Você que tem colocado sonhos, parece que esse sonho não chega nunca, toma posse, creia, recebe ele em nome de Jesus, creia, já veja pelos olhos da fé, tome posse já, recebe aquilo que você tem pedido para Deus. Você que está aí, seja aqui ou seja em casa, está sofrendo com dores, ser curado agora em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus, recebe a sua cura. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre Ele, ser curado de toda enfermidade, ser curado dessas dores, ser curado desse câncer, ser curado desse vírus do Covid, seja curado, seja liberto desse vício que tem te escravizado, ser liberto agora em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe, querido, aquilo que você tem pedido, tem clamado dia e noite diante de Deus, recebe aí no seu coração, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós, sobre nós, o seu rosto e nos conceda a graça, que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a sua paz, assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém.